Bem, amados, 9:32 diz assim, Atos 9:32. E aconteceu que, passando Pedro por uma parte, veio também os santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos que habitavam em Lida e Soroma, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias, que enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, o depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodeavam, chorando, mostrando as túnicas e as roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelho e orou. Então voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Amém, amados? Aleluia. Nós vemos aqui o crescimento da igreja. Temos aprendido isto todas as terças-feiras, estudando o livro de Atos. Nós vemos o crescimento da igreja, né? Um versículo, um capítulo antes, Saulo, ele tinha já se convertido, de perseguidor, ele passou a ser um seguidor, aleluia, mas Pedro estava ali para aquela redondeza, e o nome de Pedro, ele devia estar correndo velozmente, porque Pedro e João, eles tinham ido orar, né, na hora 9, e ali estava o paralítico, ali na Porta Formosa, aonde eles foram orar, e ele olhando aquele paralítico, ele falou que não tinha ouro nem prata, mas o que eles tinham, ele dava, e deu a ele a cura. E ele levantou também, saltou, né? Então, Pedro estava em alta, né? Espiritualmente, Pedro, ele estava em alta, e eles estavam, aleluia, atrás de Pedro. Eles queriam ter Pedro perto. E Pedro foi ali, e quando Pedro chegou, né, em Lida, Pedro ali, ele encontrou esse certo homem, né, chamado Enéas. Ele encontrou e viu, meu amado, com toda certeza, que era um homem santo, santificado no Senhor. Porque nós também somos santos. Nós somos santificados no Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós, meu amado. Por isso que nós devemos vigiar com o que falamos, né, com o que vemos, com o que ouvimos. Nós temos que vigiar porque o Espírito de Deus está em nós. Aleluia. Ele habita em nós, esse Espírito. E o Espírito Santo, ele se entristece. Muitas das vezes, quando nós deixamos de fazer aquilo que é para nós fazer. Quando nós, aleluia, andamos na carne. Porque o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a andar em espírito, né? E não na carne, mas andar em espírito. Andar meditando na palavra de Deus, meditando num salmo, meditando em um versículo, meditando naquilo que Jesus nos ensinou. Aleluia. Né? Como foi dito aqui, ó, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Não perca o ânimo na hora da aflição. Na hora da aflição, não fique desesperado, né? Não tome atitude errada. Porque eu venci, vocês também vão vencer.
Como foi falado aqui, Jesus, ele foi perseguido, aleluia, mas ele não perseguiu. Jesus, ele podia tomar atitudes, aleluia, radicais, mas ele não tomou, ele esperou. Ele sabia que não era chegado o tempo e ele esperou o tempo para todas as coisas. E nem tudo que perguntaram a Jesus, Jesus deu a resposta, né? Porque tem gente que tem resposta na ponta da língua para todas as coisas, aleluia. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Quando alguém perguntava alguma coisa a Jesus, muitas das vezes ele diz, tu disse, é você que está dizendo, aleluia. Ele tinha sabedoria de resposta. E nós temos que buscar do Senhor isso, sabedoria, né? Para vivermos na terra e vivermos bem. E aquele homem, aleluia, ele estava ali numa cama, já há 8 anos, meu irmão, né? Talvez por uma situação. Você sabe que muitas vezes a pessoa fica paralítica porque a pessoa tem uma dor num dia e ela tenta andar. E ela não consegue. Então ela vai se paralisando. Ela vai se paralisando, ela vai ficando deitada, ela vai ficando ali, vai se acomodando com a situação, aleluia, e se acomodando com a situação, tudo dela vai parando. Não é porque ela não tem condições de andar. O que ela não tem? Ela não tem ânimo, ela não tem fé. Ela para. Muita gente não para porque está torto, muita gente para na vida e entra num quarto, né, a qual se dá o nome de depressão. Outros ficam lá deitados, né? Nós vemos isso por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem condições de andar. Ela não anda porque ela tem medo. Ela tem medo de caminhar. Quando o pastor Paulo operou, eu perguntei ao médico assim, doutor, quando ele vai andar? E ele falou comigo assim, o corpo fala. Então o nosso corpo fala, meu amado. O nosso corpo ele foi feito para levantar e andar. Esse é o nosso corpo. Mas a nossa mente, muitas das vezes, ela nos paralisa. A nossa mente fala, você não pode. Se você fizer isso, você vai cair. Se você fizer isso, não vai dar certo. Ela vai nos paralisando. Aleluia. Mas o Espírito de Deus, ele fala, tudo você pode no Senhor que te fortalece. Tudo você pode. Aleluia. Então, Pedro, vendo aquele homem, aleluia, ele vira para Enéas, ele fala, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e anda. Meu amado, não é isso que Jesus falou lá, usando a boca, aleluia, de Isaías, antes dele vir? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então a palavra já foi liberada. O difícil, meu amado, é você tomar posse da palavra. Você toma posse da palavra que o Senhor fala, que nenhum dos nossos ossos seriam quebrados, aleluia, mas você tem que, aleluia, comer essa palavra, comer, aleluia, não foi isso que o Senhor falou com Ezequiel, come o rolo, né, come a palavra, confia na palavra, crê na palavra, aleluia, por quê? Porque ela produz um milagre na nossa vida, ela produz, aleluia, um milagre. Vê que quando, aleluia, Lázaro, ele fica, aleluia, doente, e manda avisar Jesus, olha, o teu amigo, a quem tu amas, está doente, e Jesus fala, essa doença não é para a morte, né? E Jesus ficou ali, aonde ele estava, ele não teve pressa de ir embora, ele não teve, aleluia, mas, aleluia, quando Lázaro, aleluia, morre, e Lázaro já está enterrado, e Jesus que vê tudo, sabe de tudo, Jesus sabia disso, Jesus, ele fala assim com seus discípulos, olha, vamos lá despertar Lázaro do sono, porque Lázaro dorme, sabe? E o que teve que acontecer? Quando Jesus falou isso, os homens, eles viviam por a coisa que eles ouviam, eles não iam além, eles estavam andando com Jesus, mas eles ainda não entendiam a linguagem de Jesus, porque Jesus falou, aleluia, que Lázaro dormia, e eles falaram, se dorme está bem, deixa Lázaro lá, para que nós vamos para lá? Porque queriam matar a gente, nós vamos para lá de novo? Aí Jesus falou assim, Jesus teve que descer ao nível deles, Jesus teve que vir à terra e falar, não, Lázaro morreu. Aí ele falou, morreu? Então vamos lá para morrer com ele também, vamos lá. Foram tudo para lá. Mas na verdade Jesus fala, aleluia, que o cristão não morre.
aleluia, ele dorme no Senhor, aleluia, para quê? Para viver a vida eterna, meu amado, aleluia. Nós somos pessoas eternas, aleluia. Nós não vamos morrer, a não ser que nós negamos Jesus, a não ser que nós não nascemos de novo, porque necessário é nascer de novo. Não adianta, meu amado, aleluia, a pessoa que se afoga lá em alto mar, aleluia, e ele é salvo, aleluia, mas ele é salvo ali e ninguém faz os primeiros socorros, e quando chega à beira-mar, aleluia, que vai chegar ali um médico para fazer, ele já está morto, porque não pegou o primeiro socorro. O primeiro socorro para você ter eternidade é você crer em Jesus, aleluia, aceitar Jesus, ser batizado, nascer da água e do Espírito, porque senão você vai nadar e vai morrer na praia. Vai morrer na praia, meu amado, aleluia. O diabo, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele conhece, aleluia, mas ele não nasceu de novo, ele perdeu aquilo que ele tinha, ele perdeu a luz, ele era um anjo de luz e ele perdeu a luz, porque por inveja, né? Ele quis ser maior do que Deus, aleluia. Então nós temos que tomar cuidado, aleluia, com os pecadinhos, que às vezes são tão pequenos, né? São tão pequenininhos, pecadinhos, que parece que eles não têm efeito, aleluia, mas eles têm grandes efeitos na nossa vida, aleluia. A inveja, meu amado, aleluia, né? Ela é uma coisa assim, muito ruim, né? Satanás, ele teve inveja, ele quis ser igual a Deus, ele foi lá e perturbou nossa mãe Eva, para que ela viesse a pecar, para que ela viesse desejar também ser igual a Deus, aleluia, a qual ela pecou, aleluia. E às vezes nós queremos, aleluia, aquilo que não é para nós ter, cada um tem uma porção, cada um tem, aleluia, algo de Deus, um talento de Deus, e nós devemos desenvolver aquilo que Deus nos deu, da melhor forma, porque Deus não vai, aleluia, cobrar de mim, aleluia, os talentos que Ele deu para Nelly, mas vai cobrar de mim o que deu para mim, não vai cobrar de mim, aleluia, o que deu para o pastor lá, que tem 500.000 ovelhas, não, mas Deus vai cobrar de mim, aleluia, aquilo que Ele me deu. Deus, amado, Ele não é injusto, né? Segunda-feira eu ainda preguei sobre os talentos, sobre isso, talento, né? Deus te deu um talento, você tem que multiplicar seu talento, tem que multiplicar, meu amado, aleluia, porque Ele te deu, aleluia, alguma coisa para você multiplicar. Aleluia, né? Eu costumo dizer que pelo menos um filho, a mulher quando casa tem que ter pelo menos um para se multiplicar, porque se ela evitar, né? Não estou dizendo, gente, pessoas que não têm, mas se ela evitar os filhos, aleluia, ela não multiplicou, meu amado. Chegar lá, Deus vai cobrar ela o filho que ela não teve, vai cobrar dela, entendeu? Então, a palavra do Senhor é simples, muito tranquila de você entender. E Pedro chegou ali e falou: Enéas, você não conhece Jesus? Mas Jesus veio para te dar saúde, sabe, irmãos? Jesus veio para nos dar saúde. Aleluia. E quando ele fala isso com Enéas, Enéas desperta. E o que Enéas faz? Aleluia, né? Ele pegou e ele se levantou. Jesus deu saúde nele, ele levantou, né? Ele fez a cama dele. Aleluia. Por quê? E logo se levantou daquela cama que ele estava paralisado. Às vezes, irmão, nós vamos nos acomodando em ser cristão, e nós não pegamos a Bíblia, não comemos a palavra de Deus, não nos fortalecemos da palavra de Deus, e o diabo vem infiltrando tanta coisa na nossa cabeça e vai nos paralisando ao decorrer, né, das nossas vidas. Vai, aleluia, tirando de nós a força, a autoridade, a unção que o Senhor nos deu. Então, em Jope, ali, Jope era perto, ali também havia uma discípula, né, Tabita, que traduzido diz que o nome dela era Dorca, né? E ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Olha, irmãos, tudo é contado diante de Deus. Aquela mulher, ela tinha boas obras. Qual eram as boas obras dela? Ela era uma costureira e ela costurava. Ela fazia túnica para o pessoal,
né? Ela fazia roupinha, aleluia, ela consertava uma roupa e todo mundo gostava dela, aleluia. Ela tinha uma boa convivência, fala que também ela dava esmola, ela devia ajudar as pessoas que não tinham, porque se ela era uma boa costureira, ajudava os outros, talvez costurasse também para as pessoas mais bastardas, ganhava o dinheirinho dela, aleluia, e ela tinha a independência dela, né? E aconteceu, diz a palavra, né, que ela adoeceu e ela morreu, irmãos, e eles olhavam ela como uma mulher tão santa, uma mulher tão boa, aleluia, que eles não a enterraram, eles colocaram ela num quarto alto, aleluia, e foi, aleluia, buscar de Deus, aleluia, uma solução para a vida dela. E a solução que eles viam, aleluia, no momento era Pedro. Porque Pedro, aleluia, ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia, ele estava cheio de fé para passar, meu amado. Aleluia, né? Aleluia, ele tinha com ele, aleluia, o ensinamento de Jesus. Agora realmente Pedro tinha nascido de novo, não o dia que ele foi batizado, mas o dia que o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começa a pregar com ousadia, e ele começa a entender quem era Jesus, que Jesus era a pedra de esquina, que eles tinham rejeitado. Ele estava cheio da glória do Senhor, cheio do poder de Deus, e eles mandaram chamar a Pedro, e falaram com Pedro, né? A mesma mensagem que mandaram para Jesus quando Lázaro morreu, que ele não se demorasse a vir, não se demorasse, aleluia, né? E Pedro, aleluia, atende o pedido daquelas mulheres, aleluia, daquele povo que chamou ele para estar ali, para ver, aleluia, aquilo que estava acontecendo. Talvez se Pedro soubesse até do problema, talvez Pedro não teria ido, mas chamaram Pedro e contaram para Pedro só quando Pedro chegou, aleluia. Muitas das vezes quando as pessoas sabem de alguma situação, eles têm medo de orar, porque se eu orar e não acontecer, meu amado, se não acontecer, o problema é de Deus, o teu problema e o meu problema, o meu chamado e o teu chamado é orar para que Deus cure, para que Deus transforme, para que Deus mude, aleluia, mas a obra é do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem a unção de poder, vem a unção de vida, vem a unção de cura, de restauração, aleluia, e faz a obra, o Espírito Santo é que faz a obra. Jesus disse, aleluia, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará o que deve fazer, aleluia. O que nós devemos fazer é orar, aleluia, e o mover e o agir é de Deus, aleluia. E assim Deus, aleluia, ele vai operando, ele vai manifestando, aleluia, a glória dele, vai manifestando o poder dele, aleluia, à medida que você crê para fazer, para orar, aleluia, e não temer, aleluia, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas o Senhor espera de mim e de você uma ação, né? Às vezes a pessoa fala, Deus está no controle, mas peraí, amado, às vezes você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar, aleluia, você tem que buscar dentro da palavra a resposta para aquele seu problema, aleluia, né? Lá Ciro, a palavra diz que Ciro, aleluia, ele não era judeu, não era nada, antes mesmo de Ciro nascer, o Senhor, aleluia, chamou Ciro pelo nome, falou que Ciro ia arrebentar as portas de bronze, que ele ia diante de Ciro, ia fazer uma obra grande, aleluia, na vida de Ciro, aleluia. Eu creio que quando Ciro, aleluia, ele veio a este mundo, aleluia, ele ouviu essa profecia, Ciro, você deve ser o homem que foi falado de você, que você vai, aleluia, nos ajudar, que você vai, aleluia, fortalecer-nos, né? Você vai arrebentar todas as portas, você vai diante de nós, aleluia. E Ciro, meu amado,
creu naquilo, e Ciro pôde exercer, aleluia, aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer, porque ele deu crédito, aleluia, àquilo que ele ouviu. Então nós temos que dar crédito àquilo que nós ouvimos, meu amado, para quando, aleluia, a situação bater na nossa casa, a situação bater na nossa família, a situação bater na vida de alguém que vem nos pedir ajuda, nós temos que ser ousado para orar, ousado, aleluia, para falar, aleluia, do amor, da glória, do poder do Senhor, porque haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, nada é impossível para Deus, mas o céu espera a ordem, aleluia, da terra para trabalhar. Então Pedro, aleluia, ele chegou ali, aleluia, e levaram Pedro, levaram Pedro lá no quarto, e todas as viúvas rodearam, choravam, e mostrando as túnicas, roupas que Dorca fizera quando estava com ela. Vê que, aleluia, já estavam falando de Dorca já no passado. Não sei quantos dias Dorca estava morta, aleluia, mas eles estavam já falando, quando ela estava. Eles choraram, aleluia, eles lamentaram, eles contaram, falaram das coisas boas que aquela mulher, aleluia, fazia, aleluia, isso tudo subiu em memorial diante de Deus, aleluia. Malaquias fala que há um memorial diante de Deus a nosso respeito, e é muito importante isso, irmãos, Ezequias, quando ele teve uma sentença de morte, ele virou o rosto para a parede, chorou, aleluia, e ele começou a lamentar com o Senhor, e ele começou a falar: Senhor, lembra aí, Jesus, olha aí, tem um caderno aí, abra o seu caderno a meu respeito e vê o memorial, aleluia, todas as coisas que eu fiz, aleluia. E lógico que ele começou a apontar as coisas que ele fez boa, aleluia, porque com toda certeza todo rei deixava lá no cantinho alguma coisa, mas aquilo era um memorial diante do Senhor, e o Senhor manda o profeta voltar e acrescentar 15 anos de vida para ele, aleluia, quando já tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, uma doença, aleluia, maligna. Quantas vezes a gente vê doenças malignas, sentença de morte ser revertida, aleluia, por um clamor, por uma oração, aleluia, por um altar edificado diante de Deus, aleluia. Mas Pedro, ele fez sair todos. Isso ele aprendeu com Jesus, quando o Senhor Jesus, ele foi ressuscitar aquela menina, O que Jesus fez? Jesus mandou sair todo mundo do quarto, aleluia, porque às vezes a incredulidade, meu amado, a incredulidade chama Satanás para trabalhar, sabe? Às vezes as pessoas acham que não, é assim, muitas das vezes, tá? Quando nós viemos para o Evangelho, nós ganhamos uma pessoa para Jesus, e ele era espírito, o Marcelo. Ele era espírito, e ele ainda manipulava os espíritos. Ele aceitou Jesus, batizou, começou a trabalhar na obra, mas ele manipulava o espírito. Muitas das vezes a gente estava numa reunião e estava lá o Marcelo manipulando os espíritos. Estava lá, minha filha, e a gente tinha que ficar repreendendo o demônio, porque ele manipulava os espíritos no meio, aleluia, da oração, no meio do clamor. Então, as pessoas, aleluia, eles sabem, quem sabe, sabe, aleluia, ele não fica com amnésia depois que ele sai do espiritismo e ele vem, aleluia, para o catolicismo. Por isso que nós temos que vigiar, As pessoas às vezes vêm do centro, se converte, vêm do centro, não tem nem um mês, não conhece Bíblia, não se purificou, porque nós somos purificados pela palavra, é pela palavra que nós somos purificados. E aquela pessoa começa a pregar, falar, aquelas pessoas, ela tem até, aleluia, dons, ela vê, ela fala, e ela começa, meu amado, e muitas igrejas têm sido quebradas, muitas pessoas têm sido quebradas, como a presbítera falou, muitos desquites dentro da igreja, muito divórcio dentro da igreja, porque muitas igrejas quebradas, porque todo mundo sobe no púlpito, todo mundo prega, aleluia, todo mundo faz. Ali na Biquinha mesmo, quando nós viemos para o Evangelho, um dia foi um homem ali pregar,
E o homem, isso aí é verídico, eu conheço a igrejinha, e ele foi lá pregar, e ele estava pregando, e todo mundo, a igreja dando glória, 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 um fogo descendo, fogo descendo. Quando ele acabou de pregar, ele virou e falou assim: olha, vocês têm que estudar a Bíblia, e vocês têm que se converter, porque eu sou um espírita e estou aqui pregando. Só porque ele entrou de terno, eles deram a palavra para ele pregar, só porque ele estava de terno. Sabe, irmãos, as igrejas antigamente só pregava quem tinha terno, quem pregava era o terno. Se não tivesse de terno, não pregava. É mentira, Ana? Deus só pregava de terno. E isso foi quebrando, irmãos, quebrando. Essas grandes igrejas, elas estão quebradas. A gente não se quebra, tá, em um dia. Não, eles vêm sim se quebrando, eles vêm se quebrando. Eles vêm se quebrando. A pessoa aceita Jesus e já dá um microfone. Tá? Show todo mundo faz. Estava até falando com os irmãos do monte, né? Que todo mundo fica malhando o garotinho lá, o garoto que prega. Mas isso é assembleia, irmão. Sempre foi. Lembra a irmã Dolores ali? Os meninos que iam lá e faziam show. Fazia show, o Espírito de Deus falava, eles estão fazendo show, eles faziam show, eles contavam que aí eles foram viajar numa viagem missionária, aí eles entraram no avião, aí eles pregaram no avião, mas aí, meu irmão, tudo mentira, e o povo, glória a Deus, aleluia, e sapateava, e os cultos eram, né, entre aspas, uma benção e lotado, né, Ana? Tá? E foram quebrando, irmãos, as igrejas foram quebrando, as igrejas, infelizmente, estão quebradas. Tá? Tempo de nós, aleluia, sabe, resgatar isso, resgatar a Bíblia, ter cuidado, irmão. A Bíblia diz que quando nós chegar na presença de Deus, que nós devemos ter cuidado, aleluia, em falar, porque a responsabilidade é muito grande em falar. A palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de toda palavra víbora que nós falamos, todas elas nós vamos dar conta. Então, que a gente possa, irmãos, ler a palavra, porque essa palavra é poder. Se você ora, o Senhor, Ele vai te dar respostas, vai te dar. Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Então, ele pegou e ele ficou de joelho, e ele orou. E então, voltando-se para o corpo, disse, para o corpo, estava morta a mulher, aleluia. E ele disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro assentou-se. Olha, irmãos, chamou ela à vida e ela veio à vida. Por quê? Porque ele estava ligado com o Senhor, sabe? E o Senhor fez com que aquela mulher voltasse à vida e entregou, porque era uma mulher de boas obras, era uma mulher que na comunidade que ela estava sendo útil à comunidade. E ele dando a mão a ela, né? Ele ainda ajudou ela, levantou. E chamando os santos. Olha, irmãos, era o povo que buscava a Deus, era o povo, aleluia, que seguia a Deus, né? E as viúvas, né? E apresentou-lhe viva, aleluia. Estavam ali buscando o Senhor, eles viviam em união. Né? Nós temos falado da união, do começo da igreja, eles estavam ali em união. E diz que foi notório, né? O que, aleluia, ele fez em Jope. E muitos creram no Senhor, aleluia. Creram pelo milagre, meu amado. Creram, aleluia, pelo poder de Deus. Porque o poder que estava sobre Jesus, agora estava sobre os discípulos, agora está sobre nós. Aleluia. Aleluia, meu amado, você tem que entender, aleluia, com toda certeza. Quando Pedro, aleluia, ele dobrou o joelho dele e orou, e ele perguntou ao Senhor, e o Senhor falou, chama a vida, e ele chamou a vida, aleluia. Se o Senhor tivesse falado com Pedro, não, Pedro, deixa ela dormir. Pedro não tinha, aleluia, chamado ela à vida, porque ninguém pode ir contra Deus, irmãos, ninguém luta. Quem tem o Espírito Santo, ele sabe o que Deus quer, ele entende o que Deus quer, ele sabe de Deus, e ele chamou ela, né? E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, muitos creram, né? Porque o Senhor é o mesmo,
É o mesmo. Jesus ressuscitou, deixou poder sobre nós, aleluia, para nós orarmos, irmãos. Não devemos ter medo de falar, aleluia, as coisas que Deus coloca em nosso coração, né? E ele ficou ali muitos dias em Jope, na casa de Simão, o curtidor. Então ele ficou ali, aleluia, né, falando da glória do Senhor, do poder do Senhor, porque Deus estava usando ele, aleluia, com muita autoridade, com muita unção. Que Deus possa derramar sobre nós, aleluia, esta unção, e que nós possamos fazer uso dela, meu amado. Talvez você fale assim, mas eu não tenho porque você não faz uso, tá? Você deixou no canto. O Senhor falou, eis que te dou poder. Aí você tem o poder, mas você deixa o poder no canto, aleluia. Mas o Senhor nos convida a nos levantar e tomar posse, meu amado, desse poder, desta graça, né? Deste amor de Deus para conosco, aleluia, para que nós possamos derramar sobre outras pessoas e eles venham se converter. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, aleluia, e vamos, aleluia, guerrear, meu amado. Você tem alguma causa? Guerreia com ela. Levanta na madrugada, faz um propósito de 3 dias, bota o relógio despertar, faz um propósito de 5 dias, 7 dias, não sei quanto, mas ore, clame ao Senhor, pega a palavra que diz respeito àquele problema que você está vivendo, se é doença, se é financeiro, seja o que for, meu amado, aleluia, né? Buscar e bater, a porta vai abrir. Busca, não tem como você pedir uma coisa em nome de Jesus e não receber, porque ele falou, tudo que pedir em meu nome receberei, tudo. Pode ser que você não receba hoje, mas continua pedindo e crendo que você vai receber amanhã, porque não tem como não receber, porque Jesus não é mentiroso, ele é a verdade. Então você vai receber. Então coloque em prática a fé. A fé não é para guardar, a fé é para você exercer. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Nos reveste do Teu poder, Senhor, da Tua glória. Jesus, Tu falaste, Senhor, pela boca da Tua filha, lendo a Tua palavra, ministrou em nós, Senhor, que o Espírito do Senhor está sobre nós. Ó, meu Deus, que nós possamos ter ousadia para amarrar toda força ao contrária, Senhor. Todo espírito maligno de perturbação, Senhor. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito, Senhor Deus, aleluia, de angústia, de aflição, de dor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai mandando fogo do alto céu. Vai queimando, Senhor, todo mal, Deus, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, meu Deus, contra os lares, contra a família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda a indiferença do adversário no meio da família, seja repreendido, em nome de Jesus Cristo, todo caroço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda infecção, em nome de Jesus Cristo, todo órgão danificado, que seja, meu Deus, curado, que seja, Senhor Deus, trocado, em nome de Jesus. Visita a visão, visita a audição, visita a fala, meu Deus, visita os ossos, os nervos, os músculos, Senhor, as veias, vasos e artéria, vai visitando, meu Deus, visita o cérebro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças como águias, Senhor, correrão e não se cansarão, Senhor, Harai de coubiandas, nai de candarai, vai fortalecendo, Senhor, a Tua igreja, vai derramando, Senhor, da unção, do poder, da graça, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz a cura, Senhor, a restauração, Senhor, a bênção do Senhor, meu Deus, que enriquece, Senhor, e não acrescenta dor sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, aleluia.